Nós temos algumas imagens aqui para começar a introduzir a conversa. O Silvio vai colocar no ar. Não tem áudio, né? Mas o Flávio, o Mauro pode até fazer um resuminho em cima das imagens. Você que nos acompanha pelo canal no YouTube, você vai ver com muita facilidade. Você que está só nos acompanhando pelo rádio, o Mauro vai explicar o que é que está acontecendo. Diga, Mauro Betting. O companheiro Rodrigo Fragoso, do Esporte Interativo, que tem o blog do Fragoso, também escreve no nosso palestra. Aí o momento exatamente, já está solto, né, o vídeo, porque está paralisado, a gente vai acompanhar a dinâmica. Sim. Que é exatamente aos 26 do segundo tempo, a jogada que vai ser o lance, que para mim não houve a falta, não marcaria o pênalti na cabine a mais de 150 metros, e o árbitro marcou. A gente vê exatamente o quarto árbitro aqui do lado, que está relativamente próximo ao lance por uma questão de orientação de arbitragem, plano de arbitragem. O quarto árbitro, ele não manifesta, como está no blog do Fragoso, nenhum momento parece não manifestar, a gente não sabe evidentemente a intercomunicação, mas você vê pelo gestor, ele não faz nada. Aí os jogadores vão para cima dele, o jogador do Palmeiras está, o banco de reservas estava se aquecendo ali ao lado, vai em cima do quarto árbitro. Até então você repara que temos o terceiro árbitro, o quarto árbitro, já vai aparecer o quinto árbitro da partida, que é talvez o elemento fundamental em cima dessa história, e aí aparece, segundo o blog do Fragoso, o quinto árbitro, já vamos dar o nome dele aqui, que ele não tinha nada a ver com a questão. Adriano, ele deveria... Adriano é o quarto árbitro. Já eu passo o árbitro aqui, tem aqui. O quinto árbitro chega, conversa com alguém ali do banco de reservas do Corinthians, mas não tem nada a ver, provavelmente, essa conversa, e observa tá lá, muvuca, todo mundo em cima do quarto árbitro, que não vai em direção ao árbitro principal, e o quinto árbitro, agora, depois de conversar, ele vai em direção a algo que ele não deveria fazer, que é ficar junto à mesa do representante, junto à mesa do Aguinaldo Vieira, que é um senhor baixinho, gordinho de óculos. Correndo, hein? E vai correndo em direção ao árbitro. Toda a muvuca está do outro lado. O que o quinto árbitro foi fazer ali no meio não dá para entender. Talvez aconteça alguma coisa que a gente não vê das imagens do Rodrigo Fragoso do Esporte Interativo. E tá rolando lá. Aí segue a discussão, todo mundo em cima do quarto árbitro. O árbitro que nesse momento ele começa a olhar para o quarto árbitro que não vai em direção a ele como deveria ir. E já a gente vai ver a chegada do quinto árbitro, que é o momento crucial da partida. E não é delírio imaginar que ele traga alguma mensagem. Alguma coisa, porque, claro, ele, quinto árbitro da posição que ele viu, dificilmente viria alguma coisa, embora eu na cabine lá em cima tivesse visto na Jovem Pan. Você vai ver já o quinto árbitro chegando, correndo, agora a câmera dá uma tremidinha, e o quinto árbitro vai falar com o quarto árbitro. Até então, diferentemente do que foi falado pelo árbitro na súmula e também pelo comunicado ontem oficial da FPF às 21h45, em momento algum ele sinta esse quinto árbitro. Quinto árbitro que vai conversar com o quarto árbitro, e depois dessa conversa, com 1 minuto e 55 depois da marcação do lance, é que o quarto árbitro vai em direção ao árbitro para conversar. Então, por que o quinto árbitro levou 1 minuto e 55 para conversar com o árbitro? Por que ele não ficou ali na muvuca, foi para o meio? E a gente vai ver aí, temos aí para quem está acompanhando pela Jovem Pan as imagens, que agora exatamente vai surgir o quinto árbitro correndo, após 1 minuto e 55 da marcação. Olha lá, ele aparece aqui no canto do vídeo correndo, ainda tá aquela muvuca, ele vai próximo ao quarto árbitro, aí o quarto árbitro chega nele, claro que eles têm intercomunicadores, claro também que o árbitro Marcelo Aparecido disse que não estava ouvindo nada pela confusão, e é possível que não estivesse ouvindo, e após o quinto árbitro falar com o quarto árbitro, aí sim o quarto árbitro vai chamar a atenção do árbitro. Essa que é a grande questão. Porque só agora o árbitro, mais de 1,55, é que chama e invade o campo. Se ele tinha a convicção de que não havia acontecido nada, por que só agora e por que só depois da imagem do quinto árbitro? Eu não estou dizendo aqui que houve interferência externa, mas a possibilidade dela ter acontecido é muito verossímil e muito grande. É óbvio que... E assim, por que o árbitro não foi bem no jogo e foi pior ainda na súmula? Por que a Federação Paulista resolveu assumir isso? E porque em momento algum é colocado no quinto árbitro. Então, infelizmente, para mim foi um erro crasso marcar um pênalti. Mas para corrigir o erro se errou ainda mais. Exatamente. Se fala que usaram a imagem como eles usaram, o jogo pode ser anulado. Então, aconteceu várias vezes. Eu não estou dizendo que sim, mas exatamente. Eu digo que sim. É evidente. Parabéns ao Fragoso e a você. Mais que na cara. A versão dada pela Federação Paulista e pela árbitro na súmula não corrobora aquilo. Por que o quinto árbitro não estava no muvuca? Porque ele vai para o centro do campo. E outra coisa, porque os membros da comissão de arbitragem, o ex-árbitro Dionísio Roberto Domingos, que apitou o primeiro jogo da final de 93 e foi bandeirinha da célebre partida
de 4-0 de 93, ou seja, aliás, a sua federação não escala ninguém chamado Aparecido. Nenhuma Palmeiras e Corinthians não pode ter Aparecido. Nem José Aparecido, nem Marcelo Aparecido. Por que os dois estavam lá? Nem senhor Aparecido. Por que o Aguinaldo Vieira, delegado da partida, também conversou com o árbitro? Há imagens da Fox mostrando que ele teria falado de escanteio. Eu não sou perito em leitura labial, eu nem estou dizendo. Canto. O que aparece o termo que o árbitro fala, o quarto árbitro teria falado. Se é escanteio ou canto, não sei. Também não tem que falar o quarto árbitro nessa questão. O quinto árbitro e o quarto árbitro podem falar. O cara falou canto, o cara começou a cantar um fado. Pode ser. Mas nesse caso, infelizmente, a gente é obrigado a dizer que... Obrigado a dizer não. Obrigado, da minha parte, pelo menos, a imaginar que é muito verossímil que tenha havido algo que não pode acontecer, que é a interferência indevida da tecnologia. Vamp, queremos ouvi-lo. É nítido que alguém chegou pra... a malandragem de tudo foi do Sheik, do Cássio e do Balbuena, que faz parte do jogo. Os caras, o Sheik não largou nenhum minuto o árbitro. Onde ia, enquanto o banco ficou pegando lá o carequinha lá, todo mundo, mas é nítido que alguém falou. E eu vi agora no Sport TV, na redação, ele estava se explicando, falando que... ele estava se explicando, dizendo que não deu logo o córner porque todo mundo estava em cima dele. Mas o árbitro com atitude pegava logo o cartão e já abre todo mundo. Sim. Já abre todo mundo. E o quarto árbitro, se ele viu aquilo lá fora e pode ter visto, se ele tá sacando que o árbitro não tá vendo, não tá ouvindo, vai em direção ao árbitro, como ele foi só depois do quinto árbitro chegar em na relação a esse dele. lance, professor, alguém avisou, pode ter certeza. O árbitro estava vindo tão bem na partida, conduzindo a partida tranquilo, não estava tendo confusão, os jogadores se respeitando. Após isso que virou uma bagunça. Mas até então, estava tudo tranquilo, normal. Diferente da primeira partida. Olha, a demora, toda essa explicação, todas essas imagens que vê, fica tão evidente que houve essa interferência, sabe? Isso é inegável, mas isso é um fato à parte do resultado da partida. É um fato à parte do resultado da partida. E isso ocorre sempre. A verdade é que está ocorrendo sempre. Sabe? Hoje você tem meios de comunicação instantâneos, rapidíssimos. Hoje nós vivemos nessa era muito rápida, muito instantânea. Então não adianta querer esconder que no futebol não tem esse tipo de interferência. Conversa, fica vergonhoso. O cara, não, ninguém interferiu, ninguém comunicou, foi uma decisão nossa, nós que tomamos a decisão. Isso é conversa mole pra boi dormir, isso não engana ninguém. Então que a interferência existiu, isso é inegável. Inegável. E a gente deixou muito claro aqui, parece que na opinião de todo mundo, que a penalidade não existiu. Não existiu. Claro, isso já estamos... Pênalti não foi. Parece que há uma concordância geral. Aliás, o Carille falou um negócio interessante. Digamos que o pênalti tivesse sido marcado e concluído e o Palmeiras tivesse saído campeão. Aí a gente ia discutir aqui que o campeonato foi sujo também. Porque foi com pênalti, mas aí é um erro de interpretação. Aí é muito pior, é um erro que vai além da regra do jogo. Porque uma coisa é você achar que foi pênalti e marcar o pênalti. Outra coisa, aquilo que não é permitido, pelo menos oficialmente, a regra 18, vem uma informação de fora, com a participação de toda a equipe de arbitragem. As imagens são muito nítidas aqui, ninguém está chutando, né? Participou o quinto árbitro, o quarto árbitro, o árbitro estava lá meio perdidão, porque ele estava sendo pressionado, mas ele estava com o seu intercomunicador, com o seu fone aqui, ouvindo tudo que estava conversando. Ele estava assustado. E a imagem não mostra ainda um outro grupinho que tinha lá perto da mesa do representante. Exato. Que era um grupo composto pelo pessoal que manda, que escala, essa coisa toda. Que não tinha que estar fazendo nada ali. Que não tinha. Então é muito importante. O Márcio vai falar sobre isso, o Márcio Espímpolo, o André, o Beto, o Flávio, todo mundo. Diga, meu caro Márcio Espímpolo. É evidente que houve auxílio, né, Vanderlei? Porque a lambança foi generalizada, a invasão ali do quinto árbitro, da maneira como ele entra correndo ali. O Sheik malandro ajudou a tumultuar ainda mais o lance, mas aí cada um luta pelo seu, né? Claro. O Sheik é um cara rodado, né? No mínimo ele embananou ainda mais a cabeça do árbitro. Ele deveria ter falado ontem, havia essa possibilidade dele falar ontem, o árbitro, né? Aí a federação chegou ali depois de algumas horas do término do jogo e disse que ele não falaria. Não deu tempo de combinar o discurso. Eu também acho que é nessa linha. Não, é lógico que é isso. Eu também acho que é nessa linha, você não tem a dúvida. Eu também acho. Eu também acho. Combinou o discurso hoje, ele falou pra todo mundo. Até a questão de isonomia, como eles têm falado muitas vezes em derbys polêmicos em Itaquera, deveria ter falado ontem no Allianz Parque, dependendo da festa, né? E
Os dois derbys polêmicos em Itaquera, os árbitros falaram. Não estou falando aqui, é clubista. Não, é um fato. Na expulsão absurda que o Corinthians foi vítima no ano passado do Gabriel, o árbitro falou depois do jogo. Na confusão do Jair, o Rafael Claus falou depois do jogo. Falou depois do jogo. Marcelo Aparecido não tinha que ser agora, dar uma de Paulo Castilho e aparecer em tudo quanto é lugar falando. Tinha que ter falado ontem. Acho até legal o árbitro se explicar, mas tinha que já ter falado ontem, né? A súmula não condiz com o que aconteceu no jogo, né, Vanderlei? Ontem já estava mais tranquila a saída, não tinha mais ninguém ali na zona mista, na saída dos jogadores, ele conseguiria sair com mais tranquilidade, na minha opinião. Ele poderia ter falado e ter explicado o que aconteceu, não simplesmente aparecer na súmula depois, esse festival de lambanças aí, o que não aconteceu na partida, no lance de ontem. Palmeiras poderia ter perdido o pênalti, né? O Dudu estava pronto ali para bater, não significa... Então... O próprio Dudu perdeu um pênalti, né? O Cássio pegou. Ele poderia ter perdido também no tempo normal e aí tudo isso poderia não levar nada à discussão. Se o Palmeiras não faz o gol, ia terminar 1-0 do mesmo jeito. Poderia ter feito e o Palmeiras sair campeão, né? Além de toda essa discussão, o Palmeiras teria que fazer o gol de pênalti ainda, né? Em cima do Cássio, que é um excelente cobrador de pênaltis. Defensor de pênalti. Claro, eu falei batedor de pênalti, né? Pegador de pênalti, né? Agora, não, acho que nunca bateu, não. Acho que nunca bateu, não. Agora, que tudo isso avacalhou a situação, mexe com nervos de jogadores. E o Palmeiras foi com o emocional pra casa do chapéu pra bater pênalti, aí desestabilizou tudo, né?